Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Daniel, falando ainda dessa relação Brasil e Israel, na quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários num jantar. Eram poucos empresários, é verdade, mas dentre eles estava o presidente da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil. Isso é um sinal de que a comunidade o apoia, porque eu sei que depois veio uma carta aí de muitas pessoas indignadas com a participação dele nesse jantar, né, do, do presidente da CONIB, Lotenberg, né? Cláudio Latenberg. Isso. Pois bom, havia a presença do Cláudio Latenberg, assim como havia a presença de cristãos evangélicos, dos quais pouco se falam, talvez pelo fato do Cláudio Latenberg ter ido, segundo ele diz, primeiro como médico, mas depois como presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Eu fiquei me perguntando o que é que levou o governo federal a convidar a Confederação Israelita do Brasil num jantar com empresários. Fiquei pensando se o governo, o próprio Jair Bolsonaro, enxerga os judeus como empresários, sabe? E a Confederação Israelita do Brasil como uma espécie de federação das indústrias do estado de São Paulo, que estava ali representada também, o que é uma visão bastante preconceituosa, inclusive, dos judeus no Brasil. Mas, como você já bem lembrou, embora o Cláudio Latenberg, que é um crítico, tem sido um crítico antes da participação desse jantar da conduta do Brasil na pandemia, embora ele tenha participado, outros grupos judaicos, inclusive empresários judeus, ficaram bastante decepcionados com essa participação, se manifestaram, têm se manifestado, e é importante que se dê visibilidade à pluralidade dessa comunidade, como qualquer outra. Ô Daniel, tentando enxergar para os outros lados, eu queria te perguntar sobre aquele episódio do Senado lá, quando o assessor de assuntos internacionais do Ministério das Relações Exteriores, o Felipe Martins, fez aquele gesto horroroso e ele disse que não, que estava só ajeitando o paletó. Eu queria te perguntar, porque você é diretor do Instituto Brasil-Israel. E aí, depois que aconteceu tudo aquilo, ele foi logo dizendo que não, nós somos o governo mais pró-Israel da história. Eles sempre trazem essas questões de Israel e eu não entendo direito. Eu queria que você me explicasse assim. A comunidade judaica gosta, apoia? Explica essa relação do governo, porque a gente vê até nas manifestações a favor do presidente, às vezes a gente vê a bandeira lá de Israel. Como é que a comunidade enxerga esse tipo de manifestação? Olha, foi absolutamente grave o gesto do Felipe Martins, e ele respondeu que estava mexendo no paletó, porém, na defesa em que ele fez, pouca gente percebeu isso, aliás, né, é importante a gente falar, ele falou da supremacia branca, que ele foi acusado de ser supremacista branco, e ele usa aspas em relação a esse termo. E para quem não entendeu o uso das aspas, ele nos ajuda, porque logo em seguida ele retuitou um post do Eduardo Bolsonaro, em que o Eduardo Bolsonaro fala que estão confundindo Felipe Martins com o supremacismo branco, seja lá o que isso quer dizer. Ou seja, eles nem mesmo reconhecem a supremacia branca como uma questão, que dirá que isso representa algum tipo de perigo e tal. Então é como se eles dissessem assim, ora, se não existe supremacia branca, então eu não sou porque não existe.
E acho que, nesse sentido, a resposta dele é até mais eloquente e traz mais elementos para que a gente possa analisar do que o gesto em si. É importante a gente dar atenção a isso. E acho que, de novo, é importante reforçar, a comunidade judaica é muito variada e reagiu de maneira bastante contundente, a começar pelo Instituto Brasil-Israel, a instituição que eu integro, dizendo que o governo federal muitas vezes usa esse suposto apoio de Israel como escudo, e a gente viu que isso é falso, porque quando se trata da pandemia, eles esquecem de Israel, ou seja, é um Israel que a gente costuma chamar imaginário, uma ideia de Israel que não corresponde à realidade, mas que serve muito bem de escudo quando o governo é acusado de ser antissemita, de ser supremacista branco, de ser nazista. Sempre que isso acontece, eles fazem menção ao apoio ao Estado de Israel e, às vezes, até ao fato de ter judeus integrando o governo, como aquele que diz: eu tenho um amigo judeu e tá tudo certo, ou eu tenho um amigo negro, ou tem mulheres aqui também. E aí, um apelo para aqueles que não são bolsonaristas. Que o Bolsonaro faça isso é compreensível. Ele faz isso com os judeus, ele faz isso com os negros, ele faz isso com as mulheres, ele faz isso com os homossexuais. Agora, parece que em qualquer um desses casos, com qualquer um desses grupos, o discurso não cola. O fato dele ter um negro do lado dele não passa a impressão para a sociedade de que os negros os apoiam. O fato de ter uma Damares no governo não passa a impressão de que ele tem apoio massivo das feministas, do feminino. Porém, no caso dos judeus, a narrativa soa convincente. E eu acho que isso só acontece por conta dos preconceitos que estão na cabeça dos setores progressistas. Quando ele fala isso, os setores progressistas que desconfiam da narrativa quando é com negro, quando é mulher, quando é homossexual, acreditam no caso judaico. Isso tem a ver com os preconceitos que estão de todos os lados do espectro. Eu quero É trazer muito um importante. outro. Eu quero trazer só um outro episódio aqui. O presidente do PTB, o Roberto Jefferson, que é aliado do presidente, né, abraçou o bolsonarismo, ele fez um post no Instagram com uma imagem entidade satânica escrevendo que cananistas e judeus sacrificavam crianças para receber sua simpatia, e hoje a história se repete. A gente está mostrando aí, a gente tem o print aqui, o Instagram tirou o post do ar. O que vocês fizeram? Vocês fizeram alguma coisa a respeito? Isso é um antissemitismo ou é só ignorância? Olha, antes do Instagram tirar o post do ar, eu fiz um teste, eu fiz uma denúncia. E a primeira resposta da rede social foi que o post não violava os termos da comunidade, como eles dizem, né? Mas, enfim, depois a pressão cresceu e o Instagram acabou removendo o post. Esse é um post complicado pelo seguinte, e é importante a gente prestar atenção nessa entidade. Baal é um termo, um conceito que tem sido cada vez mais evocado por alguns setores da extrema-direita no Brasil, principalmente religiosos, para significar o demônio ou o mal, que às vezes é associado à esquerda, às vezes é associado a uma determinada pessoa, enfim. Então, Roberto Jefferson, ele se defendeu dizendo que ele estava fazendo uma referência à Bíblia, porque na Bíblia se diz que o povo de Israel, algumas pessoas do povo, estavam se desviando do caminho correto, fazendo sacrifícios, inclusive, dos próprios filhos a essa deidade. Fato é que a ideia
dos judeus como assassinos de crianças, principalmente durante a Idade Média, ela serviu para motivar perseguições e assassinatos de judeus em vários lugares do mundo. Por isso, quando ele altera o versículo bíblico, falando, por exemplo, de judeus, uma palavra que nem aparece no trecho que ele selecionou, são assassinos de criança, ele acabou misturando uma ideia que se referia a algumas pessoas que se desviaram do povo conforme o relato bíblico, com um preconceito antissemita histórico que foi responsável pela morte de milhares de judeus ao longo da história. Houve um repúdio bastante forte de amplos setores da comunidade judaica, a CONIB, inclusive, indicou entrar com uma queixa-crime contra o Roberto Jefferson, e acho que ficou mais claro para muitos setores que o apoio, a base de apoio do Bolsonaro flerta muito comumente com o antissemitismo, apesar de todo esse dito apoio aos judeus ou ao Estado de Israel.